muito bem-vindos ao Pod FNIA, o primeiro podcast de uma série de 4 podcasts que vão ser realizados até o evento, o nosso evento principal, que é o FNIA, o Fórum Nacional de Inteligência Artificial. O fórum vai já na sua segunda edição, ele vai decorrer nos dias 13 e 14 de julho no Hotel Intercontinental. Quem ainda não tem o seu bilhete pode reservar já através das plataformas disponíveis, incluindo o Ticket.ao. Mas hoje estamos aqui para começarmos a discutir aqui um pouco mais até ao evento. Nós temos hoje o tema de Data, AI and Decision Intelligence, o novo poder competitivo das organizações. E eu tenho aqui comigo 2 oradores convidados, a Maria Pinto, diretora-geral da Raxi Angola, bem-vinda e obrigada por terem aceito o convite, e o Jaime Duarte, da Unitel, que é, deixa ver se eu não me engano, que é o Chief Data and AI Officer da Unitel, certo? Obrigada, Susana, boa noite. Bem-vindo. Nós hoje vamos ter aqui uma conversa, não é? Para discutirmos aqui alguns temas. E antes de começarmos e falarmos um pouco sobre o tema de uma maneira geral e global, num panorama que também possa ser global, Jaime, eu acho que começava se calhar por ti, para desmistificarmos aqui um pouco. Nós temos aqui algumas palavras que às vezes vamos falando, não é? E às vezes toda a gente assume o que é e fazem às vezes até comparações que não são as mais corretas. Então eu se calhar pedia-te aqui a tua ajuda para desmistificarmos aqui um pouco o que é no fundo Decision Intelligence. Okay. Para quem nos está a ouvir também, quem não tenha bem a certeza, que também possa ficar aqui um pouco mais esclarecido, porque no fundo depois ao longo da conversa vamos também falar um pouco sobre isso. Ok. Prontos, já mais uma vez boa noite, obrigado aqui pelo convite. O que é uma Decision Intelligent, não é? Como nós dissemos, na realidade uma decisão mais acertada baseada em informação, em factos. Okay? E os factos vêm de onde? Vêm dos dados. Uhum. E depois, os dados como é que são produzidos? Os dados são produzidos através de várias matérias na qual conseguem falar que nós chamamos os sensores. Os sensores, o que são os sensores? Para desmistificar cada vez mais, já que temos esse tempo todo. Quando nós pusemos a nível dos sistemas, o que nós falamos que é recolher a informação toda dos sistemas e agrupar no sítio, e depois fazemos com que esta informação seja resumida em factos. E esses factos, na qual vão nos ajudar o quê? Nós tomamos uma tomada de decisão muito mais acertada. Uhum. Muitas vezes, muitas empresas, mais do que tomar decisões, eles têm que garantir que essa decisão, mais do que acertada, tenha um retorno. Porque nós queremos mais agora, particularmente face ao negócio, nós queremos garantir que toda a decisão, toda a estratégia que está a ser tomada está a ser levada baseada em uma decisão inteligente. No final de tudo, e sumarizando, é isto. Ok. E pegando então nessa questão, como é que as empresas passam dos dados para depois tomarem essas decisões? Pronto, o que é que as empresas fazem? Hoje em dia, nós temos o que nós chamamos os nossos sistemas transacionais, que são os SAPs, os RPs e essa parte toda que nós transacionamos todas as transações que todas as empresas têm. Os bancos a nível de operações bancárias, as telcos a nível de CDRs e entre outras aqui, que também vou deixar aqui a Maria falar um bocadinho. Todas elas recolhem informação. E esta informação depois é trabalhada. Ela é extraída, depois é transformada. É transformada em quê? Em evidências, porque nós precisamos de evidência para poder tomar decisões. E é aí que nós chamamos os dados valiosos. Ainda por cima dos dados valiosos, a evolução da era dos dados não parou por aí, nós decidimos que decidimos pôr modelos inteligentes para quê? Para nós prevermos aqui o futuro, para garantirmos que criamos aqui segmentações baseadas em caracterização em comportamentos dos nossos clientes, ou qual seja o atributo que nós estamos aqui a analisar, e para isso os CEOs, o poder de decisão, os mais inteligentes, conseguem ter tomar decisão muito mais acertadas e prevenir de eventuais catástrofes, que é isso que realmente nós queremos. Nós queremos salvaguardar aqui o dinheiro, queremos garantir que a empresa seja sempre rentável. E isto que ninguém quer, é evitar que a empresa não seja rentável. Maria, indo então agora aqui para ti, para a tua perspectiva, pela experiência que tu tens, o que é que tu achas que muda quando efetivamente as empresas começam a tomar estas decisões baseadas em dados?
É assim, eu acho que isto é o caminho sem volta, porque eu costumo dizer, os dados por si só não têm valor nenhum. A Exatamente. informação que nós podemos escolher desses dados é que é o grande diamante em bruto de hoje a tomada de decisão, de aceleração nas tomadas de decisões, e acho que é a grande mudança. E as empresas, na mesma altura em que se dizia no Covid que as empresas tiveram a capacidade de se dotar tecnologicamente, que estavam mais avançadas e não tinham pedido de negócio, hoje em dia aquelas empresas têm maior capacidade de se adaptar a esta nova realidade e perceberem que é um caminho sem volta, não interessa dizer eu concordo, não concordo, não, nós temos que seguir, enquanto andam neste tempo são aquelas que vão perder o terreno em relação a isso, porque dados por si só são dados. Agora, o que nós podemos fazer com eles e o processamento que temos com eles e como é que os podemos agrupar, modelar e daí ter a inteligência de os utilizar é que vai diferenciar empresas com sucesso ou outras com menos sucesso. Nós estamos a falar também aqui, isto se virmos de um ponto de vista global, num panorama global, mas nós aqui no nosso contexto africano às vezes não é tão fácil ou estamos assim, às vezes um pouco mais atrás em termos de evolução, mas isso não quer dizer que seja um ponto negativo. Às vezes é uma oportunidade. Exatamente. Não é? Exatamente. De podermos, se calhar, aprender com o que está a ser feito e depois, quando estamos a tomar algumas decisões, já as podermos tomar com outra consciência. Do vosso ponto de vista, como é que vocês acham, e posso continuar aqui com a Maria, depois passo para a Jaime outra vez, em termos do continente africano, e depois mais à frente podemos falar um pouco sobre Angola, sobre Luanda, como é que nós estamos neste momento, em termos das organizações, estarem realmente a decidir com base em dados? Assim, eu sou muito suspeita para falar da realidade africana, eu conheço vários países africanos, Angola é a minha casa. Então és a pessoa certa. Por isso eu vou sempre puxar para uma perspectiva que muitas vezes as pessoas pensam que eu ando a ter uns ideais fora da caixa, mas a verdade é que a minha experiência, eu estou em Angola há 16 anos e eu não me vejo a ir buscar recursos noutro sítio a não ser em Angola. E as pessoas perguntam-me, mas tu caíste da cama, tens algum problema? Não, eu não tenho problema nenhum. O que eu acho que as pessoas ainda não perceberam é o potencial que nós temos. Nós temos uma falta de acreditar em nós estrondosa. Eu posso-vos dar vários exemplos das minhas vidas passadas em que eu vou-vos dar o exemplo mais, é assim, ele é tão ridículo que ninguém acredita nele. Ninguém acreditava nele, que era... eu estava na IBM na altura e a IBM lançou um produto próprio chamado IBM RPA. Depois de ter o Automation Anywhere, puseram-se a desenvolver o produto de automação, os robozinhos, como eu lhe chamava, e criou um produto próprio. O primeiro banco no mundo, eu quando digo mundo, é mundo. E o segundo banco do mundo a terem o produto da IBM e serem referência internacional são 2 bancos em Angola. E que serviram até Eu pensei que ias dizer africanos, mas não, é 2 bancos em Angola. Em Angola foram 2 bancos da nossa praça, um mais no nicho de mercado mais private, outro um banco comercial. Foram os 2 primeiros bancos internacionais no mundo inteiro, em que a IBM, uma empresa com 100 e tal anos, nem vale a pena falar dela, a terem o produto a funcionar nas suas plataformas e o dia-a-dia do negócio ser com esses produtos. Ou seja, eu acho que a África tem esta questão de poder, não é copiar, é poder adaptar o que os outros estão a fazer para a sua realidade, e nós não ficamos em nada atrás de ninguém. Eu comentava isto no início. Sim, nós sim, em sim. 10 data centers que há, ou no top 10 de data centers que há no continente africano, o da Ráxio é o 5º e estamos a operar há pouquíssimo tempo. E Sim, só há muito temos pouco África tempo. do Sul e Nigéria à nossa frente. Porque de resto... Lá está. Por isso é que eu dizia, no fundo, às vezes nós olhamos para isto como uma desvantagem, não é? E não é uma desvantagem. Nada Muitas de vezes todo. é uma oportunidade. Mas é como tu dizes, muitas vezes nós não olhamos para nós, não acreditamos da forma Exatamente. que nós Eu acho que devemos muitas vezes, acreditar. Susana, também há um bocadinho o discurso errado, que é, eu por exemplo vou a uma conferência, no outro dia fui a uma conferência de mineração e para mim foi tipo, fogo, este negócio é brutal e eu nunca me tinha apercebido. Um negócio super interessante, do minério, mineração, a forma, mesmo tecnologicamente eles estão super avançados.
E de repente há alguém que faz um comentário na plateia que diz: porque nós temos a mania de ir buscar expatriados e não sei o quê. E eu de repente parei, eu era a única pessoa que era caucasiana naquela sala e eu não me tinha apercebido até ali. Ou seja, foi trazido um tema para aquela sala de nos diminuirmos quando nós somos superpotências. Eu, por acaso, sou angolana, já fui adotada e muito orgulhosamente adotada, mas na verdade é que nós usamos sempre este discurso para nos minimizar quando nós não devíamos sequer usá-lo. Nós devíamos aproveitar o que nos trazem de fora para nós potencializarmos aquilo que nós temos dentro. E eu tenho trabalhado há 16 anos sempre com equipas locais. Eu não tenho um expatriado na minha equipa, não tive no BFA, não tive na IBM, não tive na Raxio, nem terei. Porque eu acho que nós temos muito potencial aqui. É aquela idiotice que estávamos a a falar minha antes, idiotice, não é? e eu vou defendê-la até ao final, que é só precisam do caminho certo e da direção certa. E quando nós percebermos que podemos fazer esse caminho com o que nós cá temos, nós não vamos estar atrás de ninguém. Vamos estar, provavelmente sim, porque temos outras coisas mais urgentes e prementes para fazer, mas em termos de conhecimento não ficamos atrás de ninguém. E tu, Jaime, Olha, por acaso... qual é a tua visão aqui neste... Olha, por acaso, estive aqui a ouvir atentamente o que a Maria estava a dizer e temos uma história um bocadinho parecida, não é? Falando um bocadinho de mim no interior, eu quando fui fazer aqui o mestrado em Ciência dos Dados, eu por acaso, durante uma das apresentações que eu tive um colega meu que é chinês e ele disse-me, olha, quero na realidade perceber se realmente trabalhas em África. Porque eu penso que em África não tem muita matéria-prima. Ainda bem. E eu parei. Sim, eu parei assim por 30 segundos. Lógico, pronto. Ele acho que tinha média de 26 ou 27 anos. Eu parei assim a olhar para ele e eu disse não, acho que esse senhor ofendeu-me sem querer. Porque eu ri logo a seguir, achei engraçado. E logo depois de 2 dias, ele não acreditava que em África vocês têm um potencial muito alto. Embora eu seja tanto angolano como europeu, eu percebi que ele entendeu que nós estamos super avançados pelo grau de aprendizagem. Eu falava ali a demonstrar que é o grau de trabalho e o grau de conhecimento. Primeiro porque eu tive o privilégio de ser formado numa das melhores empresas a nível de tecnologias aqui, né? Apesar que não comecei cá em Angola a trabalhar, mas depois fui formado por lá. E é onde eu tive o desenvolvimento desde o técnico até a posição que eu estou. E justamente investindo em pessoas que africanas, indo mais um bocadinho para dentro do nosso global. Nossa tecnologia é tão avançada e eu sou um bocadinho como a Maria, de 6 em 6 meses eu recebo 3 estagiários, sempre 3 estagiários da faculdade, porque eu percebo que nós temos tanta potência a nível da África, a nível de pensamento, e eles estão sempre a inovar, e para mim, eu só aprendo com os mais novos, eu digo sempre, os mais novos trazem cada vez outra visão, um não é? desafio, Mais trazem fresca. visões, trazem um desafio, tanto mais que eu até tenho 3 colegas que eu gosto muito deles, quando eles não estão na reunião, eu não gosto de lançar ideias novas, porque eles têm eles têm um potencial tão alto a nível de pensamento que eles desafiam-te. Isso mostra que o quanto nós estamos avançados. Depois não só, há uma coisa que eu acho que a Maria vai concordar, nós temos um poder de encaixe muito maior da resistência ao stress. Se eu chegares para qualquer europeu, qualquer chinês e dizes, esse projeto tens 3 dias para entregar, ele está logo estressado. Tu chegas para um angolano e africano e dizes, tens 3 dias para entregar, ele Nós está calmo. fazemos o nosso Não, risou e dissemos, ok, bora lá. Bora lá. E nós gostamos desse desafio. Mas isso é como tudo, isso é como, nós dissemos, é como as batatas e as mangas. Nem tudo está maduro. Lógico, há umas mais verdes. Isso é como tudo, nem podemos ter o mesmo grau de Exatamente. maturidade nas coisas. E depois outra coisa que hoje nós já temos é a tecnologia. A tecnologia está cada vez mais a avançar, principalmente aqui em Angola. Eu também sou suspeito para falar, que eu sou 100% angolano acima de tudo, mas nós temos um grau de tecnologia a nível, e em vários fóruns que eu vou internacionais, tudo que eles estão a falar, nós estamos a falar aqui ainda. Agora, o ano passado, eu fui falar no Porto, na Universidade do Porto. E todo mundo perguntava se eu estava vindo de Angola. Eu disse, qual é a dúvida? Não, isso é super verdade. E quando olhamos para o paradigma africano, eu tentei fazer, na IBM tentámos fazer o copy-paste do que eu fazia em Angola, que era pôr Angola numa esfera ao nível de países da Europa, potências na Europa, e não é potências como Portugal e Espanha, certo. não, era potências como a Alemanha, a França e por aí Exato. fora. E Angola estava nesse tier, estava nesse pacotinho. Tentamos fazer a mesma coisa em Marrocos, em que Marrocos é super engraçado porque os bancos são muito maiores, há um conhecimento maior do que o banco, porque eles têm muito bebida de França e muito europeia lá, só que tecnologicamente são super atrasados.
Ou seja, aquilo que nós tínhamos de topo de gama e de crista da onda da tecnologia em Angola, em bancos, Banco BAE, BFA, todos, Standard Bank, BMA, tudo, tentávamos fazer o mesmo em Marrocos e não funcionava. Ou seja, e era uma frustração. E eu voltava sempre, e eu costumo dizer, eu quando volto e viajo, mesmo ITW, não sei o que, eu regresso e digo assim, venho sempre com dois sentimentos. Fogo, eu sou Angola, pá, isto é um espetáculo. Venho ao primeiro dizer-me o contrário. O segundo digo assim, mas porquê é que nós não nos conseguimos posicionar ao ponto de sermos vistos como país que somos? Porque nós somos super civilizados. Às vezes as pessoas dizem, não, nós somos super civilizados. É verdade. Nós temos conhecimento. É verdade. Os miúdos recebem prémios internacionais todos os anos. De matemática, de física, de programação, robótica. Onde é que estão estas crianças? Porque são crianças, não é? Lá está. Onde é que eles estão esses talentos? Onde é que estão esses talentos? Eles ficam, mas tomam outras direções, Susana. Olha, eu acho que esse por é o acaso problema, é isso que eu queria não é? dizer. Maria, nós temos um caso, por acaso, na empresa, tivemos um caso parecido, que só que alguém que era super dotado, mas tomou outro caminho. Outro caminho. E eu digo sempre que o caminho dentro da empresa é feito por nós. Nós é que fizemos o nosso caminho. Sim, tu não vais esperar nenhum gestor de carreira, ninguém vai fazer o teu caminho. Sim, nós não devemos esperar que as empresas façam esse caminho lembram por que elas têm nós, outras coisas, não é? Cada um é responsável pelo seu caminho. Pelo seu caminho. E ainda até pela essa cena que estavas a dizer, Susana, uma das coisas que nós temos de vantagem agora, é que todos que supostamente andaram um passo para a frente, nós já sabemos o que é que eles estão a errar. A nível dos dados, a nível da algoritmia, nós já sabemos os seus erros. Então, justamente, o que é que garante? Garante que nós conseguimos dar passos um bocadinho mais acertados, porque depois isso são milhões de dinheiros. Os investimentos hoje, nós vemos agora os investimentos agora nos GPs da vida, em stories, são investimentos estrondosos. Tu não podes fazer um investimento desse sem perceber o que é de errado. Sim. Nós temos a oportunidade, estarmos ligeiramente atrasados é um avanço para nós. Certíssimo. Porque eu costumo dizer, quando nós comparamos na Ráxio os 6 países da Ráxio, eu costumo dizer que eu sou a maior sortuda. Não só porque defendo Angola, né? É óbvio, mas também porque a maturidade do mercado, nós somos um mercado africano com data centers há mais de 20 anos. E podem dizer o que disserem e criticarem o que quiserem, mas a verdade é que o que existe no mercado, antes de nós chegarmos, fez com que nós não precisássemos fazer o caminho das pedras. Exatamente. Explicar o que é um data center, explicar o que é isto, o que é que são os dados, porque é que é importante armazenar dados, porque é que agora os clientes querem ter a sua infraestrutura própria. Exatamente isto. Dados, a soberania de dados, o decision intelligence acerca dos dados. Tudo isto está tudo interligado e o nosso mercado tem muita maturidade, que é super interessante, é isto. Às vezes nós falarmos e de repente dizerem assim, mas tens a certeza que estás... Sim. E não quer? Eu não. Mas vou fazer o quê? Vou para a Alemanha, como já fui há 12 ou 13 anos atrás, e percebo que o robô mais recente que eu tenho tem dado do meu pai. Não, obrigada. Que essa é a verdade. Nós temos... Eu costumo dizer, os países nórdicos, incluindo a Alemanha e países nórdicos, são excelentes a criar reputação. São péssimos a trabalhar. Tu ficavas maluca como gestora de projetos, garanto-te. E são ótimos a criar reputação. Certíssimo. Nós, se fôssemos tão bons a criar reputação, não é? como somos bons a fazer e a ter ideias, porque se há coisa que eu adoro aqui é as ideias. Isto é um país que está sempre a borbulhar com ideias, tentar buscar a simples solução para que a minha vida seja ligeiramente melhor. E com um sorriso nos lábios. Se nós tivéssemos esta coisa de criar reputação, as pessoas viam-nos de outra maneira. Mas eu não vou para outra vida sem que isso aconteça. Tenho essa esperança. Por acaso, agora que tu disseste na parte dos ainda vou ver muito tempo. Sim, não, exato, sem dúvida. Claro, sou uma chata. Claro Daqui a 100 anos temos que fazer outro podcast. Sim, daqui a 100 anos temos que fazer outro podcast. Mas dentro dessa parte aqui da infraestrutura, eu olho também na parte das telecomunicações. O que é que eu vejo? A dimensão, muitas vezes as pessoas tentam comparar, por exemplo, as redes aqui de telecomunicações, o tipo de tecnologia que nós temos, e dizem, não, aqui nós estamos atrasados, mas não. A dimensão que nós temos a nível de capacidade de cobertura de rede é gigantesca. Vamos olhar para os outros países que são muito pequenos, Namíbia, África do Sul, Portugal. Quantas vezes cabe dentro de Angola? Vários. Tu cobris às vezes uma cobertura de rede com qualidade e a quantidade e em fibra de clientes que nós temos. São não tens na Europa esse nível. São 21 milhões. São 21 milhões. E às vezes fazemos as comparações erradas, que achamos que do outro lado é que está tudo bem, corre tudo bem, tens a cobertura completa e não tens. Não tens. Olha, Portugal é o exemplo, e a Susana conhece muito bem a cidade onde eu sou, porque ela também é adotada dessa cidade. Boa.
que é assim, no tempo do Covid eu fui 2 vezes para Portugal. Certo. E nós temos sempre a ideia peregrina que a rede falha aqui, mas não falha lá. Certíssimo. E se eu vos disser que eu aqui nunca tive problemas e lá, em casa dos meus pais, às vezes é o fim do mundo para eu ter uma rede em condições, conseguir fazer Consegui uma chamada, fazer uma reunião, uma às reunião, vezes, não é? Sem quebra de internet. Porquê? Porque a fibra aqui é feita de raiz. Nós temos instalação feita de raiz. Nós temos tudo feito de uma ponta à outra, com a melhor tecnologia, com o melhor material, com o melhor tudo. Em Portugal ou na Europa não, porque já são países com instalações já próprias, fazes fibra de um sítio ao outro, mas depois o resto é o que já existia. Ou seja, tu nunca tens puramente 5G, nunca tens puramente 4G, Certo. nunca tens puramente fibra. Tens sempre ali uma mistura de tecnologias. E Mas- aqui não. Maria, ainda bem que tocaste nessa parte, só para teres um grande exemplo, e ainda aqui, volta aqui para a parte mesmo dos dados puros. Porque é que a Maria tem tido uma boa experiência? Justamente por isso. Porque nós monitoramos a forma que os clientes têm ido, baseado nas informações que nós temos, como é que é o comportamento dos clientes, e garantimos que os clientes como a Maria tenham cada vez uma melhor qualidade de rede. É justamente muitas das coisas que os dados ajudam hoje para nós tomarmos melhor decisão. Vamos de antenas com melhor qualidade, vemos onde é que estão as pessoas na qual têm o maior poder de compra, e é ali onde é que nós temos que então, concentrar também a maior parte da população para termos melhor qualidade de rede. Sim. É justamente Escolher. isso. Exatamente. Baseando aquilo que a Maria disse. Olha, Maria, já estás me a ajudar nisto. E buscar essa parte dos dados, lá está, ainda não saindo aqui deste tema, e como já falamos também na soberania de dados, é Certo. cada vez mais importante, não é? Muito. Nós estarmos atentos. E isso muitas vezes é um tema e é um problema. Às vezes existem organizações em que os dados elas não estão aqui, estão fora. Algures. não é? Algures. Estão Algures algures em que qualquer nem sítio. se sabe muito bem onde elas estão, e eu acho que às vezes as próprias organizações nem têm bem a consciência desses riscos. Sim, não é? não tem. Eu acho que hoje em dia o awareness sobre isso já é diferente. Certo. Não é? Mas mesmo assim, ainda acho que temos aqui um caminho a percorrer. Mas eu acho que tem sido, e Maria, aqui também pela tua experiência, que agora também com a Raxio, tu não vês que realmente há outra preocupação sobre esse tema, que as empresas estão muito mais atentas, as organizações. Sim, a eu isso. acho que estão mais atentas, estão mais preocupadas, porque percebe-se que a informação que é proveniente dos dados é muito crítica. Exato. E acabou-se por fazer, e eu acho que se fez o caminho na direção certa. Demorou-se um bocadinho a começar, mesmo ser permitida a utilização de cloud, vamos regulamentar. Eu lembro-me ainda no meu tempo, 7, 8 anos no BFA, ser chamada pelo BNA, vamos construir a regulamentação juntos, a banca comercial com o regulador. Certo. Exato. E é isto que faz o sentido das coisas acontecerem e as coisas terem um propósito, porque a banca é muito crítica, não é? Acaba por ser dos setores mais críticos em termos, pronto, e os serviços de inteligência por aí fora, mas a banca é altamente crítica porque movimenta dinheiro. Claro. E haver a abertura de se desenhar uma regulamentação em que consiga incluir os serviços e onde é que fica localizado ou não, já é muito bom envolver uma comunidade. Agora, há alturas em que as pessoas não percebem se ele está na Cloud 99, como eu costumo dizer, ou na 88, porque as pessoas não sabem onde é que as coisas estão. Exato. Se acontece qualquer coisa, a maioria dos dados que existem das grandes organizações cá, provavelmente estão mais perto em Portugal. Mas porquê? Porquê é que nós não temos clouds aqui? Porquê é que não existe a exploração da cloud aqui? E vai começar a existir. E acaba por ser esses diferenciadores e essa aceleração que nós temos que fazer. Também para as pessoas perceberem e para o país no geral perceber a importância de nós termos e de permitirmos também, porque muitas vezes nós é a nossa regulamentação, de permitirmos que clouds que venham de provedores internacionais ou até desenvolvidos cá, que possam estar cá e os dados são garantidos e são protegidos, porque para mim há dados que não podem sair do país onde estão. Para Sim. mim isso é soberania de dados. Agora fala-se muito, mas para mim a soberania de dados já existe há mais de uma década, porque eu acho que há coisas que são demasiado importantes para estarem saírem. na Cloud 99. Exatamente. Eu acho que em Angola, principalmente em Angola, todas as instituições que eu vejo, e as que eu tenho aqui muita experiência, eu vejo que nós garantimos que os dados não saiam daqui, nas instituições que eu passei.
Porque, e pronto, a Unitel não deixou de ser diferente disso, não é? Mais do que nunca, porque nós agora somos cada vez mais telco, né? Como nós chamamos, com mais tecnologia. E nós temos que garantir também que a cloud esteja aqui sempre conosco. E, acima de tudo, o tipo de informação que nós inventamos a nível do país, estamos a falar os dados da população toda, né? De quase todo mundo. Nós estamos à volta mais ou menos de 35 milhões, estamos a dizer que nós já temos quase 21 milhões de clientes. Praticamente estamos a dizer quase mais de 70% da população. Fora a outra parte da população, que muita coisa. Então, nós temos toda a informação sobre a população e nós temos que garantir o quê? Que estes dados sejam salvaguardados. Nunca podem sair daqui. Já há muitos anos, houve muitas empresas que tentaram tirar os dados daqui. Por exemplo, eu vejo agora a criação desses novos chatbots. Todos os chatbots que nós temos aqui são todos com o quê? Recorridos com as tecnologias dos Estados Unidos, uma parte deles do Brasil. Sim. E lógico que eles já estão a aceder à nossa informação, e lógico que a nossa base de conhecimento, mesmo que eles já acedem, eles já levam. Já está com eles lá, eles são treinados Sim, com isso essa. é verdade. São treinados com todo o nosso histórico. E pronto, muitas das empresas vão dizer, não, mas os dados estão aqui, não, mas a parte do conhecimento já foi. E já não volta. A quantidade de informação que nós estamos agora a gerar no chat GTPs da vida e essa coisa toda, já estamos a mandar toda a informação. Eu fiz agora um teste e eu perguntei, existe algum Jaime Duarte coisa? E ele deu os dados, deu lá os dados. Eu faço muitos testes. Eu sou a pessoa mais chata com o chat GPT. Porque assim, eu, apesar de ser uma pessoa altamente tecnológica, não acredito cegamente nas coisas a 100%. Certo. Eu acho que o chat é criado e as nossas ferramentas são criadas por seres humanos. Claro que depois temos algoritmos que são aceleradores e que exponenciam resultados, velocidade e por aí fora, mas no final é criado pelo humano. Certíssimo. E a forma que eles às vezes aprendem a informação é dúbia, né? Então eu às vezes faço testes no chat GPT, como tarólogo, é dizer, olha, querido chat, gostaria de ter a sua opinião sobre uma área muito importante da minha vida. Diga, Maria, diga-me lá o que é há poquente. Eu adoro estas expressões. E olha, é assim, eu tenho uma relação com uma pessoa que é angolana, eu sou portuguesa, e eu gostaria de saber qual é o futuro da nossa relação. Certo. E ele vem-me com a teoria de Darwin, que eu dei a biologia no 12º ano, ou no 11º, que me apetecia logo mandá-lo dar uma curva, a dizer que pela lei dos semelhantes, não sei o que mais, a minha relação estava condenada à morte. Né? E depois eu ainda tiro mais, assim, querido chato, fiquei tão triste, não chores, minha querida, vais encontrar outra pessoa para dizer. Eu quis dizer isso, eu já sabia. E eu disse assim, mas eu tenho uma coisa que me preocupa mais, então o meu filho é fruto dessa relação. Lamento, também não vai ter uma relação, pois. Ou seja, até o meu filho, o chat GPT me descartou. Ou seja, e eu acho que a grande preocupação, eu que tenho um filho com 9 anos e olho para esta nova geração, a preocupação que reside na minha mente todos os dias é eles não terem capacidade de ver a informação que recebem e discernir se ela é verdadeira, se é falsa, se é mais ou menos, se é trabalhada. O sentido crítico, não é? Sentido crítico. Ou seja, nós temos informação a borbulhar para nós a toda hora, mas a capacidade de nós olharmos e dizermos assim, não, isto não pode. Certo. Não, isto pode. É inacreditável o que toda a gente acredita em coisas que não são verídicas. Até os próprios vídeos do AI, vocês repararem no Instagram, começam a ver um tipo de vídeos e de repente são bombardeados com o mesmo tipo de coisas. É verdade. E a verdade é que o algoritmo do que nós visualizamos 1-2 vezes vai nos trazer milhentas visualizações das mesmas coisas dentro do mesmo tema. Ou seja, está ali alguma... Não está ali alguma, está ali a inteligência toda artificial do algoritmo da nossa pesquisa ali a bombardear. Sim, agora, onde é que começa a verdade? Porque os efeitos especiais nos filmes do antigamente eram péssimos, mas hoje em dia não. Nós até começamos a ficar, mas isto é mesmo verdade? É mesmo? Se calhar estás na boca do tubarão e eu estou a dizer, já foi comido por um tubarão. Ou seja, isto acontece. Agora, nós temos a capacidade de discernir o que é, o que não é. Porque depois nós nas nossas organizações, qual é que é o problema? Temos pessoas novas, pessoas que estão sempre na crista da tecnologia, e temos outras que lhes custa entrar. O AI é como a cloud, na altura lembro-me da cloud, do Office na cloud, dizer, na cloud, diretora, tem certeza? Vou pôr os dados aí. Vamos pôr os dados aí, isto vai ser tão crítico. E no SAP, e o SAP dos funcionários, dos salários. E se falhar a rede? Depois se falhar a rede. E se falhar a rede? Olha, vamos pôr. Ou seja, as nossas organizações são também muito, muito diferentes.
E esta geração que vem nova, ao contrário do que toda a gente pensa, Certo. e ele vai concordar comigo, de certeza, não olham tanto para a tecnologia como a nossa faixa olha. Não, eles têm mais receio e cada vez questionam mais Certo. essas ferramentas. Exatamente. Como é que nem vocês usam, veem isso nem dentro usam. das organizações? No fundo, depois esta diferença que também existe intergeracional, não é? É. Porque temos as pessoas mais jovens que também mais facilmente, às vezes podem não querer usar, mas mais facilmente têm uma Adaptam. aptidão digital. adaptam. E temos às vezes pessoas mais velhas que têm uma resistência. Isto é benéfico ou não é benéfico para as organizações? É assim, eu nesse campo, por acaso essa pergunta eu adoro. Eu adoro, porque nesse momento nós estamos a fazer essa transição, exatamente essa transição. Nós temos uma parte, nós praticamente nós criamos aqui o padrão comportamental de tudo e mais alguma coisa dentro da companhia. Nós temos isso tudo controlado em data oriented, né? Nós somos muito data oriented. Muito data oriented. E o que é que eu vejo? Eu vejo claramente que há uma certa resistência, isso vai haver sempre. Por exemplo, e um grande exemplo é os tablets. Eu até hoje vejo os meus colegas a carregarem agendas e Mas agendas. eu adoro, eu carrego o tablet, mas eu adoro pronto. O papel, não é? A canetinha, Aquele a papel. canetinha, a agenda. Apesar de eu ter o tablet com a caneta, mas aquela coisa de escrever com a caneta, É. aquela... Olha, a Maria, diferente. ainda bem que temos aqui ainda bem que temos aqui esses dois paradigmas para a conversa tende a ficar melhor. E então eu tenho as minhas colegas todas, lógico, que eu às vezes vejo ali apontarem, principalmente quando querem procurar uma nota, isto foi de que dia, vi quando esfolhar aquilo, e eu digo, olha cá, olha como é que eu procuro a nota rapidíssimo, só por 3 palavras ele vai buscar-me todas as notas que eu escrevi com isto. Vê lá o tempo que eu demorei, isso aconteceu comigo agora na faculdade, que eu carregava livros, eu era tipo um corcunda, que eu carregava aquilo e carregava, e eu vinha uma colega minha de 22 anos, ia com um tablet para a faculdade, ia com um tablet. E eu carregava e ela dizia, mas Jaime, peça-me sincera, desculpas, a matéria nesse livro que tu tens que não está dentro da internet. Eu disse, realmente tudo que está aqui nesse livro está dentro da internet. Então por que é que tu te cansas tanto com isto? Epá, e eu de repente vi aquela reflexão toda, e então caminho para o metro, enquanto eu apanhava o metro, eu disse, das duas uma, eu vou evoluir, eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás, dito certo. Passei ali para a FNAC, comprei logo um tablet, resolvi a minha vida, peguei os cadernos, arrumei, nunca mais... Esse eu acho que é um balanço. Eu adoro ler o jornal, por exemplo. Se há coisa que eu adoro é ler o jornal. Eu leio também, mas E digital. eu gosto de ler o jornal em papel. Acho que Mas isso é bom, isso ajuda a economia. Isso ajuda a economia. Eu acho que é super interessante. E eu acho que é esta... Eu também estou aqui com a Maria. Eu gosto do digital, mas também gosto de às escrever. vezes Eu já percebi que jornal, vocês as duas um são livro. híbridos, estás a ver? Eu não. Eu já gosto transicionei. de ler livro, sim. Eu Já gosto de passou ler livro. 100%. Não, eu não é? até agora Já para passou assinar 100%. documentos. É tudo digital. tudo no Eu digital. assinar também é tudo Mas isto digital. também, não há mas, preciso papel para... Não, mas as senhoras, quando é coisas com dinheiro, elas assinam tudo do mais rápido possível, não é? Isso até não é aquilo, isso é o comportamento típico feminino. Sim. Pronto. Mas agora, a parte que eu acho que é engraçada é que nós fizemos uma resistência tão grande, quando na realidade nós já estamos no digital. Não, já estamos, sim. Sim, Então, claro e que sim. eu vejo o que acontece. Até é bom, às vezes, manter as práticas antigas, né? Nós também dissemos que a experiência é uma coisa importante e um peso, não é isso? E tanto mais que agora em projetos, é o mais engraçado, até eu contando um bocadinho com a Maria, outra coisa, eu estou num projeto agora que a nossa empresa decidiu pôr os diretores com mais nas idades. Então, vamos pôr, por exemplo, o mais jovem com o mais velho. E por acaso o mais engraçado é que nós estamos agora num projeto de evolução a nível do processo de AI e puseram justamente o mais velho dos diretores comigo, o mais novo. E ainda hoje tivemos uma reunião de quase 1h30. É um equilíbrio. E estávamos ali a discutir sobre os algoritmos, como é que funcionam. E eu disse, não, mas isto funciona assim. Eu disse, não, isto era antigamente. Pronto, já lá estás tu, a inovação a dizer as coisas. E é por aí. Não, eu acho que a diferença do antigamente para agora é que temos uma forma diferente de fazer as coisas. Certíssimo. Porque a base vai ser sempre a base. Certo. A base vai ser sempre, o princípio vai ser sempre o mesmo. Agora, a forma como nós aceleramos, ou como na faculdade passamos a ter aquelas máquinas da Texas que tínhamos lá, fórmulas e ela calculava tudo, não é? A verdade é que a forma de nós fazermos as coisas ou chegarmos lá mais rapidamente é que é muito mais evoluída. Certíssimo. Mas se vocês repararem, e vão fazer o teste para quem tem filhos em casa, ponham um computador com um teclado na mão do vosso filho e vão ver a facilidade com que ele faz isto. E a dificuldade com que ele utiliza o computador, o teclado, fazer isto. É inacreditável, mas façam esse teste.
Por acaso, agora que tu disseste isso, por acaso, eu tenho a minha filha, não sei porque, a minha filha é mais nova. Pá, ela tem uma habilidade com laptop que é engraçada. Ela não é muito pro tablet, mas pro laptop, ela aprendeu aquilo muito rápido. Por Porque os acaso. miúdos, a grande maioria dos miúdos na escola, a dificuldade que têm é teclarem, Teclados. é os teclados. Não é propriamente o telefone e os tablets, porque eles estão habituados, mas é engraçado que, ao contrário do que toda a gente achava, que eles iam ser super dotados a nível do teclado, encontrar as letras e por aí fora, é onde eles têm mais dificuldade. Por acaso pode fazer sentido sim. Por exemplo, nós que estamos da era do teclado, programar no teclado, eu adoro Era. escrever no teclado. Eu Exatamente. adoro escrever no teclado. Porque pá. somos daquela fase em que apanhamos o que está lá atrás, não é? E estamos a viver. Agora as crianças. Esta é a realidade. As crianças não. Já têm outra realidade. Mas por acaso, eu agora, pensando por aí, aqui no exemplo da Maria e da Susana, eu por acaso estou com uma resistência em utilizar o Siri, por acaso do iPhone. Eu às vezes ainda quero mesmo fazer a função, eu próprio. Eu disse, não, é para o Siri também, daqui a bocadinho o Siri está a fazer tudo por mim, está a lavar os Não, dentes. aquilo só é interessante é se tu tiveres, imagina com o phone, às vezes eu ponho ao escutador e dizem-me o número de não sei das quantas está a ligar, quer atender, sim ou não? E é super assim, sim. E de repente toda a gente olha para mim e eu atendo uma chamada. Eu digo não, e a chamada, não, mas o que é que se passa? Não, estava a responder à Siri. Ou seja, Eu não. eu para isso utilizo, mas dizer assim, olha Siri, faz-me isto, procura-me aquilo, não, até não utilizo. Mas para me atender as chamadas, ou para, quer responder à mensagem? Não quero, obrigada. Eu por acaso, acabo sempre por querer utilizar mesmo o telefone. Eu Se também. eles perguntam-me algo, eu digo, não, eu quero mesmo utilizar Então, o afinal, ainda há aqui um comportamento que não é só de evolução, não é? Às vezes ainda vamos aqui atrás buscar, lá está, ir pelo telefone apenas, Certo. não... Não, Susana, o que é que acontece? Para nós que somos cientistas de dados, nós também sabemos quais são os problemas de utilizar 100% esse tipo de tecnologias. É aquela parte da sensibilidade. Exato. O que é que acontece? Imagina por algum acaso, tu dizes para a Siri, liga para a pessoa X e ele sem querer não entende bem o que estás a dizer e liga para o teu administrador de ploro. Tu estás ali a falar, olha ali as galinhas, não sei o que coisa dizer. O que é que acontece? Não, é Pode verdade. criar um problema. Exatamente. Porque ela não entende, porque a ferramenta, e pelo menos no do iPhone, ele não entende sempre, como é ali um português do Brasil e por aí fora, Certíssimo. ela não, e se for A o forma inglês é a como mesma é coisa por interpretado. causa da nossa dicção, porque não Sim. é British as usual, e ele não entende 100%. Se eu disser assim, olha, eu quero ligar para o Jaime Teixeira Duarte, ele, quero ligar para a Teixeira Duarte. Certíssimo. Ou seja, não, então quero ligar para não sei quanto Duarte. Ou até chegar à pessoa para que eu quero ligar, eu já disse, Sírio, olha, pronto, Já ok, desististe. já desisti. Porque na realidade, muitas vezes temos ainda este fenómeno da dicção, o fenómeno de ter uma máquina que não existe nas línguas todas, por isso não percebe se é português do Brasil, português de Portugal, português do que seja, e temos também as nossas dicções, basicamente, então ele não entende tudo. Eu também, nesse aspecto, olha, a Siri liga-me para, por exemplo, o meu pai que é cego, usa Siri, Sim. liga-me para Xana. Então ele lá liga para a minha mãe, liga-me para mim, liga para mim, liga para o Casé, liga para o meu irmão, liga para a Kikas. O meu irmão, mas o meu pai dá-lhe indicações muito específicas. Ele só tem 5 ou 6 números no telefone, é fácil. Por acaso eu queria dizer isso. Por exemplo, o teu grau de assertividade, quando tu tens menos hipóteses ou menos opções, está tudo ok. Mas para nós que temos Expander. 2.000 ou 3.000 pessoas, tem aquele receio. E mais do que nunca, por acaso, eu ainda agora fiz um trabalho que, pronto, para além disso, eu gosto muito de evoluir aqui a parte da inteligência, da própria inteligência artificial, que é para reconhecer o dicionário em quimbundo, em português. Nós estamos a fazer um projeto e nós ainda estamos com algumas dificuldades por causa dos dialetos. Pois. Que por exemplo, nós temos umas pessoas que são mais abrasileiradas, outras pessoas são mais aportuguesadas, nós temos o típico mangolé. Então, o que é que acontece? Tu tens que tentar converter todo tipo desse dicionário. Quer dizer, a mesma palavra e pôr várias hipóteses para a mesma palavra. Então, nós ainda estamos aqui a estudar qual vai ser a melhor forma, porque querendo ou não, mesmo para pormos aqui no futuro, que é o que nós queremos, nós agora estamos a ir por aí, que é para nós formos um bot com reconhecimento de voz, nós não queremos que falhe como os outros. Por exemplo, há quantidade de chamadas na Europa e em outros sítios que tu obrigas a ir para o humano, está a aumentar cada vez mais, eles estão preocupados. Se eles estão Começam a desistir, não As pessoas é? começam a Começam, desistir. começam. Quer dizer, por exemplo, tu ligas agora para um call center de lá, a pessoa está a falar contigo ou dos bancos, mas no fim das contas, 70%, 80% das tuas chamadas tu vais obrigar a falar com o humano. Significa dizer que aqueles modelos não estão a ter sucesso. Não estão a funcionar. Então, como nós já estamos a ter essa questão, dessa experiência com
base nos outros, queremos fazer aqui De maneira diferente. Então já estamos agora a trabalhar num processo para criar um bot que esteja 100% afinado. E a taxa de assertividade é isso, é a sensibilidade que a Maria estava a chamar. É garantir que haja um sucesso nos dados. Que as pessoas pensam que a inteligência artificial está para dar tudo, mas não. A própria inteligência artificial... ou é tudo ou nada. Produz dados que tu tens de perceber qual é o racional, o tipo de decisão que vais ter com aquele modelo que está a ser utilizado. Só que muitas pessoas pensam, não, é só por a inteligência artificial está resolvido. Não. E indo buscar isso, lá está, que já falamos antes e que estamos a falar agora também, que aprendemos com o que está lá fora. Mas aqui, qual é o conselho que nós podemos dar a organizações que ainda não decidem com dados? Porque às vezes estamos a falar de organizações de uma maior dimensão que já estão num patamar diferenciado, não é? Às vezes temos organizações mais pequenas que têm que fazer esse caminho das pedras. Qual seria o primeiro passo para elas poderem tomar essa decisão? Difícil? Não, por acaso não. Não é difícil. É assim, em todos os projetos de dados, na qual que nós, a nível dos cientistas de dados, nós temos aqui uma liga, onde nós temos aqui uma consultoria, e uma consultoria interna que nós partilhamos alguns problemas com base nas organizações. Por acaso nós temos agora um recentemente engraçado, onde ele quis conectar um range de mamadus. Range de mamadus, aquilo é tudo manual, eles põem o dinheiro no banco, essa coisa bonita, e põem ainda documentos e essa coisa toda. E eu disse a ele que isto é possível fazer. Não é possível como? Tu consegues criar Excel, tu consegues perceber que cada folha que tu achas, porque os dados é isso, só que em vez de ser na parte digital, tu vais fazer manual. Vamos já dizer, um exemplo extremamente primitivo. Certo. Primitivo. Se tu fores apontando todos os dias quanto é que tu estás a fazer a nível de vendas, tu vais perceber os teus custos. No final, tudo vais ter um balanço, que vais perceber, podes até calcular a margem de EBITDA, podes perceber já como é que nós estamos a nível de custos, forças as tuas receitas, e também podes até ter até mais, tu podes até perceber quais são os dias que tu mais fazes. Por exemplo, se fores a fazer dia por dia de vendas numa Madu, tu vais perceber, a quinta e a sexta é o sábado, onde eu vendo mais. Se tiver jogo de futebol, onde vai ter mais venda de cerveja. Posso estar aberto até mais tarde. Até mais tarde. Tu vais começar a perceber isso e tu próprio podes olhar para o papel que tu estás a produzir e tomar decisões. Porque a decisão, lógico, para as empresas que são multinacionais, lógico, elas como têm um grande volume de dados, eles são de sistemas que eles vão ter que ter 1.200 pessoas para processar aquilo em papéis. Para tomar decisões. Para tomar decisões. A tecnologia é a cereja no topo do bolo. Mas tu achas, Maria, que existe aqui alguma resistência do ponto de vista depois da liderança? Eu acho que quando as pessoas não têm o conhecimento total ou não estão 100% confortáveis com uma coisa, têm tendência a pô-la de lado à espera que venham novas vagas de informação ou terem uma nova formação e por aí fora. O que eu acho que as organizações, mesmo mais pequenas, devem olhar, não é porque os outros vão fazer, eu tenho que fazer. Não. Eu tenho alguns modelos que me podem ser vantajosos ou não. Porque isto, o Mamadou, até pode não ser vantajoso, a folha de Excel para ele pode ser perfeita. Pode continuar a funcionar. E por isso ele não tem que investir numa tecnologia de inteligência artificial ou de data and para o modelo de negócios de uma mercearia. E isto que as pessoas têm que começar a perceber é que nem sempre pelo facto de uma Unitel ter a melhor tecnologia ou a melhor consultoria para determinadas coisas, que uma empresa mais pequena que está agora a começar, nem que seja telecomunicações, tem que o fazer. E aí é o diferenciador. Porque... e aí é que vem também a transformação digital, porque para mim transformação digital é tudo isto, é uma estratégia, é eu ver o que é que existe e adaptar à minha necessidade, ao que eu vou atingir, o que é que eu quero, que caminho que eu quero seguir e se aquela tecnologia me vai ajudar ou não. E eu enfrentava isto muitas vezes na IBM, porque a IBM é tecnologias para médias e grandes empresas, não é para pequenas. Pequenas, só o que vais pagar de licenciamento, tu não tens esse retorno de investimento. E por isso eu dizia, ok, você não tem para usar uma tecnologia IBM. Mas eu quero porque eu gosto. Mas não serve. Não é porque eu não acho que você merece. Não, é porque os modelos de negócio, e nos dados isso é igual, têm que ser adaptados às minhas necessidades. E é por isso que muitas vezes as empresas fazem investimentos de milhões, e não usam rigorosamente nada daquilo que investiram. E porquê? Porque não sabem por onde começar, o modelo de dados nem sequer ainda está desenhado, não se adapta e muitas vezes o que basta é ter uma organização e às vezes está tudo bem em ter uma folha de Excel.
Porque é que estavas a dizer, lá está, o que pode funcionar hoje na Unitel, mesmo que venha uma nova operadora, comece novo, não vale a pena ir buscar o que é que está a funcionar. Exatamente. É diferente. É diferente. E às vezes ainda há organizações que fazem muito e que cometem muito esses erros, não é? Ir buscar Copiarem uma o que é que estratégia. funciona no outro Sim. lado. E vamos implementar aqui. E os contextos não são os mesmos. É assim, eu costumo dizer, quando a mim me perguntam porquê que escolheste a Ráxio? Eu disse, porque é uma ideia louca, de gente louca, que de repente decidiu fazer data centers por África todo, mas foram visionários. E porquê? Porque é um modelo de negócio que já tinham pensado, claro, obviamente, que eles não foram os primeiros a pensar em colocation, mas quando se olha para um modelo em que hoje em dia os clientes querem ter a sua própria infraestrutura para protegerem os seus dados e querem colocar num sítio em que alguém lhes saiba gerir a temperatura, a energia, que não falhe nada, ou seja, é um modelo que se calhar há 10 anos atrás toda a gente dizia Que não fazia sentido, não é? sentido. Que era uma E loucura. hoje, dada a importância da decisão que vamos fazer com os nossos dados, como é que nós os protegemos? Quem é que me garante a mim o pôr num data center normal que na diretoria onde está a minha informação também não está da Unitel? Que ninguém me garante isso, porque se calhar está numa partição outra atacam na ele, atacam-me a mim. Então, eu tenho que ter os meus dados. Eu quero que as máquinas sejam minhas e que seja só eu a tocar. Ou seja, mas se calhar se apresentassem este modelo de negócios a alguém, então a gente ficava assim, mas esta malta está louca. E eu quando olhei para o modelo de negócio, disse assim, colocation, deixa-me estudar um bocadinho sobre isto. E reparei que havia o filme Edimburgo sobre colocation nos Estados Unidos, já na altura de Covid. De repente abriu os jornais, BBC, não sei o quê, era tudo colocation disto, colocation daquilo. Eu assim, para lá, que isto está aqui um paradigma que o meu mundo não era data centers nem tão pouco, mais ou menos. Não posso dizer que era uma guru de data centers, que não percebia nada disto. A verdade era essa. E o que é certo é que o mercado necessita de coisas que se calhar há 1 ano ou 2 não faziam sentido. E começa agora a fazer sentido. E nós temos de ter esta capacidade de nos adaptarmos. Tendo sempre como base que a base é a mesma. E agora, como nós já vamos tratar daqui para a frente, com os cientistas de dados, a velocidade com que nós temos que os ter, porque nós temos de ter uma tomada de decisão rápida e, mais do que rápida, é certeira. Porque aí é que está a grande diferença. Eu quero tomar uma tomada de decisão, mas rápida e bem não há quem, a não ser com inteligência artificial, se for bem estruturada, se for bem desenhada para a minha organização. Mas até quando estavas a dizer isso da Ráxio, né? É porque também, querendo ou não, Angola é um país muito bem posicionado a nível da África, posicionado a nível de posição. E lógico, para a parte de visão, é muito importante Angola ter esse tipo de infraestrutura, primeiro pelo tipo de dimensão de empresas que tem aqui. São muito grandes. Sim. O grau de população que nós temos aqui e também mais do que nunca, porque nós estamos cada vez mais a atender para essa tecnologia. Nós temos aqui, e há muita transação, nós temos agora os bancos africanos, entre outras coisas todas que estão a abrir por aqui. Lógico, e nós para isso tem que ter um data center para aguentar isso tudo, não há hipótese. E também uma coisa que também é muito importante que nós temos aqui é o comportamento da nossa população. Nós ainda temos uma parte da população que fica cada vez mais digital. Isso, querendo ou não, vai trazer... Jovem, porque nós temos uma população altamente Isso, jovem. Nós temos uma população extremamente jovem. Estamos a trazer cada vez mais as apps da vida. Vamos ter muitos negócios novos. Isso requer que eles têm que saber onde pôr nos stories. Claro. E com isso, com esta parte das infraestruturas, vão surgir outras coisas. Vão surgir as aplicações, podem ser, por exemplo, eu quero ter um Primavera. Eu não preciso de instalar o sistema todo completo, eu só quero ter lá 5 licenças, a minha empresa é pequena. Sim. Eu não preciso mais de 5 Porque é que eu licenças. não tenho lá uma cloud? Porque é que eu que tenho uma pequena empresa, uma startup, porque é que eu tenho que ir e ter uma infraestrutura? E nós temos, o que é engraçado, a beleza do ecossistema em Angola é tão rico, porque é assim, quem olha para a Ráxio é muito bonito porque é azul e branco. Eu sou portista, então não gosto de que é azul e branco, não é? Bem, então já vi o teu defeito. Isto é do teu defeito. Já vi que é o teu defeito. É assim, é azul e branco, mas aquilo acaba por ser uma infraestrutura altamente robusta em termos de engenharia, mas a beleza daquele negócio é a beleza das empresas que lá estão. Porque eu costumo dizer que o enriquecimento e o marketplace como ele está desenhado e que tem lá as empresas todas a venderem os seus serviços gratuitamente para um universo Ráxio a nível da África é a beleza que vai dar ao nosso negócio, porque é empresas a fazerem cybersecurity para infraestrutura, fazerem SOCs, fazerem NOCs, fazerem cabos submarinos, fazerem serviços de telecomunicações, fazerem isto, e é isso que torna o nosso ecossistema super rico, porque nós somos idiotas na verdadeira acessão da palavra, nós temos ideias a borbulhar a toda hora.
nós temos startups que a própria Unitel patrocina com o projeto Acelera, Angola e por aí fora, que é brutal. E nós às vezes assim, fogo, meu, como é que isto saiu? Como é que se foram lembrar disto? E a verdade é que são ideias geniais. E só havendo infraestruturas deste género que permitam pequenas empresas se colocarem e poderem olhar e para crescer, é que é possível, porque senão vão-se perdendo, ai, não consigo fazer nada, ai, não... Mas sabe, porque tu tens o problema às vezes das pequenas empresas, é que têm dificuldades às vezes de investimentos que possam ser maiores, Sim, e isto claro. ajuda também, não é? Mas depois acredito que muitas vezes essas organizações possam ficar um bocado perdidas nos tempos de hoje, porque é tudo a uma velocidade muito grande. Muito grande mesmo. E isso acaba por ser também alguma dificuldade para algumas organizações mais pequenas quando têm que também criar em termos de estratégia. Sim. E a inteligência artificial vem-nos trazer esta velocidade. Nós, se pensarmos há quanto tempo é que nós começamos a falar de inteligência artificial da maneira que está hoje? Não foi assim Não foi assim há muitos muito tempo, anos. não, No não. tempo do Covid, que já foi há algum Falávamos tempo... de RPA e automatização Exato. de Mas processos. inteligência artificial, se falássemos com qualquer pessoa que não seja de uma área mais técnica, não tem esse conhecimento, isso não existia no nosso dia-a-dia, não é? Por acaso, Susana, isso aí tens razão, porque eu por acaso... Não era um tema público. Não Nós era um tema. falávamos, Não era. Exatamente. Ou seja, havia um novo conceito da TNNI de dados, há muita gente que tinha esse conhecimento, mas tinha que ser da área com algum sim. conhecimento mais técnico. Não era da esfera pública, não era do... Não e era. hoje é um tema que não Eu no outro dia novidade. Ouvir falar de inteligência artificial, as pessoas já estão familiarizadas com isso. O tema. Toda a gente hoje em dia, de alguma forma, sabe que utiliza a inteligência artificial. Mas isso, se nós pensarmos, foi nos últimos... 2, 3 anos. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Não, mas o que ficou famoso, Susana, e na boca de todo mundo, mas todo mundo, é o ChatGPT. Isso foi o boom. Isso foi o boom. em finais de 2023 e foi o grande boom. Foi o 2023 é que foi o ano do ChatGPT, de falarmos sobre o tema, AI summits disto. Sim. Porque a verdade, eu lembro-me de estar a ver um histórico do LinkedIn publicações. Eu estava a dizer assim, fogo, nós em 2021, 2022 era a conferência de Open Banking e automação, em que toda a gente se juntava e eu conhecia aquela pessoa, aquela, que até são pessoas conhecidas no meio das telecomunicações, mas nós falávamos de temas completamente diferentes. E depois lembro-me de vir em 2023 começar o tema do ChatGPT e eu começar a fazer testes com o ChatGPT e por aí fora e olhar e dizer assim, ok, e vender, que eu estava na IBM, vendemos produtos da TNNI, era difícil. Porque é tal coisa, era o modelo que uma IBM tinha e tem, é demasiado robusto para uma realidade até europeia. Pois. Ou seja, era um modelo que depois teve que ser desfragmentado, porque era demasiado robusto, era tipo ter um Ferrari numa estrada completamente esburacada. Que não era nem para Angola, nem para lado nenhum, porque aquilo era demasiado robusto. E foi há 2 ou 3 anos. A verdade é essa. E não só. Por exemplo, para nós que na qual ajudamos o ChatGPT a ser alimentado, não é? Logo no princípio. Logo no princípio. Eu lembro que nós ainda quando estávamos para codificar, nós tínhamos por ali a descodificação, qual é o tipo de código, e ele dizia... ok, mas faz assim, não, bot, assim está errado, faz assim. Nós estávamos aqui a criar aquele aprendizado, nós seríamos de cobaia. Nós na altura seríamos de cobaia para isso, e hoje aquilo está super inteligente, principalmente aqui o meu perfil. Eu sou um bocadinho suspeito porque eu sou mesmo super adicto àquilo, não é? Para a programação, para aquilo. E quem usa consegue perceber a evolução das ferramentas, não é? Sim, mas no início era uma ferramenta perigosa. Muito. Porque, imagina... Organizações institucionais começassem a utilizar dentro da sua esfera do governo ou uma empresa informações, e ele como vai beber informações de várias fontes, ele começava a partilhar informação do governo de Angola com o governo de outra coisa qualquer. Exatamente. Ou seja, ele consegue fazer essa, porque ele é aprendizagem, né? Ele consegue ir beber a informação e pô-la, armazená-la. E aquilo inicialmente, tanto que para mim era, ok, deixa eu ver como é que isto fica, porque eu acho demasiado perigoso estar aqui a pôr informação crítica que eu não sei onde é que ele vai armazenar ou de que forma ele depois vai partilhá-la, porque aquilo que ele diz, no outro dia o meu filho fez assim, olha mãe, numa aula de Tech Lab fomos pesquisar o teu nome no Google, que era para eu mostrar quem é que era a minha mãe. Pronto, que havia um miúdo que o pai dizia que me conhecia, que não sei o quê. Ok, e eles foram pesquisar. E eu disse assim, então o que é que tu pesquisas? Mãe,
fogo, eu gosto mesmo de ser teu filho. Eu me orgulhoso de ti. Então ele próprio me mostrou coisas que eu nunca tinha visto. Mas eu depois fiz essa coisa do chat GPT. Quem é a Maria Miguel Pinto? É uma executiva angolana, não sei o que, não sei o que mais. Eu assim, poça, nem eu escrevo bem assim acerca de mim própria, poça. Obrigada, chata, estou mesmo lisonjeada. E ela, mas tu és tu a Maria Miguel Pinto? Sou. Parabéns, Maria Miguel Pinto. É notável o seu espírito, não sei o que tem feito para o desenvolvimento da África e falar de Angola desta maneira e fez isto na televisão do Ruanda e no do Quénia. Eu assim, ai, minha vida. Mas isto leva-nos a uma esfera, é muito engraçado, mas... 3 pontinhos. Exato. É muito engraçado quando fazemos estes testes que são inofensivos. Inofensivos, sim. Porque o LinkedIn também, as pessoas forem lá pesquisar, veem o meu percurso e por aí fora. Exatamente. Mas isto depois inofensivos. Mas isto depois do ponto de vista das organizações e dos riscos todos que isto acarreta e que muitas vezes foram cometidos. Hoje eu acredito que já existe uma consciência diferente, mas mesmo assim... Eu não tenho a certeza que em algumas organizações já estejam tão blindadas. Mas já chamamos fat fingers, não é? Na infraestrutura nós falamos sempre em fat fingers. Tanto que nós dizemos, nós não tocamos a infraestrutura nos nossos clientes é que tocam, é fat fingers. E é a mesma coisa, não é? É assim, o grande problema, a grande porta aberta de qualquer coisa nas organizações ou até na nossa vida parte quando nós partilhamos uma informação que não devemos partilhar. Seja pessoal, seja privada, seja o que seja. Aquilo parte, eu costumo dizer, o PAMA está sempre entre o dispositivo e a cadeira. Ou seja, a pessoa. Sempre. Até tocando nisso, Maria, e o que eu queria te acrescentar era que a parte da tecnologia, que nós chamamos o triângulo, não é? Tu tens ali os processos, a tecnologia, tens o outro pilar, que é as pessoas. Exatamente. Nenhum pilar é mais importante que o outro. Os três são extremamente... Para ter um equilíbrio, são extremamente importantes para isso. O que é que acontece? Nós agora, nessa transição, na parte mais digital, nós não podemos esquecer nunca as pessoas. Eu estou sempre a retratar isso em todos os podcasts que eu vou, estou sempre a tratar as pessoas. Para mim, são o maior asset. Por exemplo, por mais tecnologia que tu tenhas, por mais investimento que tu tens, tu não tens essas pessoas para operarem. Isso não funciona. E é justamente essa transição que nós estamos a... Por exemplo, a maior parte das empresas que eu vejo e já participei em projetos, eles decidiram cortar logo o acesso ao ChatGPT. Não acesso. Tu tentas pôr o ChatGPT, ele não abre. Ele não consegues. Pronto, ok. Mas se tu estás a cortar o acesso ao ChatGPT, como é que também aceleras o aprendizado da vida das pessoas? Como é que as pessoas vão trabalhar mais rápido? Porque até eu faço isso. Eu tiro ali a informação sensível, meto 4 e-mails no ChatGPT, ele me estrutura tudo aquilo. Eu em 5 minutos já mandei 5 e-mails, senão ia ficar lá a pensar durante 2 horas. O que é que ia escrever? Eu meto lá a minha ideia descabida. Mas isso não aconteceu só nas empresas e nas organizações. Isso aconteceu também, lá está, e volta... nas universidades. Exatamente. Não é? De haver testes completos. Isso aconteceu nas universidades. Das universidades, o primeiro impacto que tiveram foi vamos bloquear. Não vamos permitir. Mas é um erro, Susana. Exatamente. Mas algumas universidades perceberam isso ainda há tempo. Mas outras não. Mas tu te lembras do nosso tempo na universidade, tu tinhas uma coisa, apesar de seres mais nova do que eu, tu estás também na universidade que eu, mas é assim, eu já tinha testes com consulta. E sabe o que é mais engraçado? Eram os piores testes que existiam. Eu ia dizer isso Era agora. porquê? Porque tu ias buscar muita informação, Sim. E na minha altura já íamos ao computador, não era com a mesma fonte que hoje temos, mas a verdade é que eram os testes que nós mais detestávamos. Tanto que nós ficamos a fazer bullying com o professor, porque ele dizia-nos assim, ok, tem este tema para estudar, que era operacionalidade de dados ou não sei o quê. Este tema, lancem e façam um trabalho sobre isto. Nós dizíamos assim, filha da mãe deste professor. Nós chegamos-lhe a bloquear a página dele da nossa universidade, mudar-lhe a fotografia, nós temos uma data de coisas, já aquele homem na página interna da internet da nossa universidade. Mas o certo é que o que ele queria era que nós fôssemos críticos com a informação que estávamos a ver. Estava disponível. Certíssimo. E o ChatGPT é um teste com consulta. Que se tu não souberes a matéria, tu vais-te estourar e não vais tirar 20. Se as pessoas acham que vão para o ChatGPT e tiram um 20 a uma disciplina qualquer, garanto-te que isso é impossível. Lá está, porque a inteligência artificial potencia o lado positivo, mas também o lado negativo, não é? Exatamente. E depois se nós não tivermos esse sentido crítico, sim, não vai funcionar. Não tem como, e não só. Aquilo que é mau fica pior. As pessoas pensam que vão ficar sem emprego com a inteligência artificial. Não, é um erro. As pessoas vão ter trabalhos que são mais interessantes, vão ter. E pode-se fazer coisas mais giras, mais. Que chegam ao final do dia e dizem assim: fogo, gostei de vir trabalhar hoje, do que estar a ler um formulário e agora passar aquilo tudo.
Não, porque na realidade a inteligência artificial é um acelerador. O que eu digo, na realidade a inteligência artificial está intrínseca em nós há muito tempo. Se das conta nas reuniões, eu tenho sempre o cuidado de dizer isso, tu ouvis na primeira pessoa é diferente de ouvir na terceira. Ok? Então, o tipo de input que tu estás a dar ao algoritmo, estás a dar ao sistema, também vais ter um output diferente. Claro. Por isso é que eu digo, tu estás numa reunião presencialmente, onde tu estás a ouvir, não estás a ouvir o input de alguém. Tu estás lá na primeira, então tu tens uma percepção diferente. Nós estamos aqui os três, podemos estar numa reunião, cada um vai entender uma coisa. É muito É normal. percepção. E depois o output disso é que, por exemplo, na parte da inteligência artificial é assim que funciona. Tu já sabes o output. Agora estás a ver qual é a melhor maneira de fazer o input. Que eu já sei. Tu chegas ao bot e dizes, olha, escreve um e-mail. Tu sabes qual é a ideia que tu queres no final do e-mail. Sim. Mas agora, o segredo qual é? E o que é a parte tricky do que é antigamente na programação? É que como é que tu vais pôr o input? Tu já sabes o output. Agora, qual é o input? Qual é a instrução que eu dou à máquina Tu vais dar para para fazer. dar-me aquilo? Exatamente. E nós agora vemos agora a parte dos robôs, com tudo isso. Tu sabes o que o robô quer. Agora, qual é a instrução que eu vou dizer ao robô para tirar aquela máquina, aquele guardanapo daqui e pôr até ali? Eu só quero até aqui. Como é que tu dás essa instrução? Isto é o difícil. Hoje, o que é que nós estamos a ver? O que é que a tecnologia está-nos a mostrar? Está-nos a mostrar que todo o trabalho para ser bem feito depende como a instrução é bem É feita. bem feita, E as exatamente. nossas equipas, qual é o maior problema a nível das nossas equipas? Comunicação. Uhum. Isto é o maior problema de uma empresa, é comunicação. Como é que Comunicação, é verdade. imagina, O mundo inteiro. eu vou entender. Por exemplo, tu tens colaboradores, tu queres tornar uma empresa mais efetiva. Tu tens colaboradores, uns são mais ágeis, outros são mais sensíveis, outros têm algum problema. Como é que eu vou fazer uma comunicação para tocar na mente de todo mundo? Este é o problema de um grande muito- líder. Nós conhecemos uma pessoa em comum, e o Kelvin, da Assertiva, é das pessoas que eu hei de morrer e eu hei de me lembrar sempre dele noutra vida. É das pessoas com mais adorei trabalhar. Mas te disser que foi a pessoa mais difícil De para eu comunicar. de começar a trabalhar. Imagina. Eu tive 15 dias de inferno com aquela alma. Eu fui para o BFA e ele era o meu responsável da equipa de gestão de projetos e eu não conseguia comunicar com ele. Era uma coisa inacreditável. Até que eu parei e vi o perfil dele e o meu perfil. E os nossos percebeste aí. perfis, sem nos alinharmos, sem percebermos, e aquilo não funcionava. A partir do momento que nós olhamos um para o outro, até calhou numa altura tivemos uma formação dessas de vermos os perfis de cada um e tal, e certo. coisa e tal, Ana. E assim, eu olho para ele para mim, eu hoje em dia basta olhar para ele. Tanto que eu saio do BFA, ele saiu passado uma semana. Foi tipo tutum. E a verdade é que esta dificuldade em nós, porque eu costumo dizer, nós vamos trabalhar, nós temos que nos respeitar todos, tentar Certíssimo. trabalhar todos uns com os outros. Epá, no final, se ficarmos amigos, é um plus. E é uma maravilha uma pessoa ter uma carreira profissional e dizer assim, fogo, olha, aquele é meu amigo, olha, aquela pessoa eu já conheço há não sei quanto tempo. Pá, aquela pessoa fez um curso comigo há não sei quanto tempo. E tu criares essas amizades, mas as pessoas têm que perceber que vão trabalhar para trabalhar. Os amigos é um plus, é aquela cerejinha no final, dizer assim, torna Exatamente. tudo muito mais divertido. Mas para nós conseguirmos, muitas vezes, e é tal diferença entre chefes e líderes, de ser bem-sucedidos, Sim. está na nossa capacidade de nos adaptarmos a essas pessoas todas. E parece, diz assim, pá, isto dá muito trabalho. Dá. Mas quando nós temos este dom de chegar a essas pessoas, o nosso trabalho vai ser natural. E nós vamos começar a olhar para a pessoa e vamos perceber que ela quer uma boa conversinha. À segunda-feira vamos lá falar de futebol e não sei o quê, tudo bem. Olha, não, é que ele quer que eu lhe pergunte como é que está a família. Ou seja, tu começas a perceber também a conhecer a tua equipa. Mas a verdade é que os estilos são tão diferentes que até como quero comunicar... Eu não quero que tu chegues ao pé de mim que me dês... Não, tu vais dizer-me assim... E eu alinho os chakras. Agora, quando chega alguém comigo, olha, porque isto, porque aquilo, olha, não dá para acelerar, não podemos acelerar um bocadinho, porque os nossos estilos são todos diferentes. E é isso é que é a beleza do ser humano. Yeah. Mas ao mesmo tempo o problema também, porque a comunicação, epá, é um drama. E nem o robô vem ajudar nestas coisas. Olha, por acaso, a Maria está a dizer uma coisa que eu até queria complementar da seguinte maneira. Se nós nos apercebemos, eu antigamente tinha sempre a teoria de falar mais. E o que é que acontece? Eu agora provoco as pessoas a falarem onde eu Para quero ouvir que elas mais. andem. Também, Que elas às andem. vezes. Exatamente. Porque eu percebi que cada uma dessas pessoas tem um excelente comportamento. Então, esse comportamento eu vou estar, porque eu agora estou a ficar com os algoritmos, uns e zeros. Aqui, né? Eu digo sempre a minhas Binário. equipas, aqui não existe. Ele diz, não, quase consegui, então falhamos. Como assim? Falhamos. Acabou. O quase é quase. O quase não chegamos lá. E engraçado que
esta pessoa é conforme o estudo que tu fazes do comportamental de cada pessoa. E é assim que tu vais atingir o objetivo. Então, essa parte da informação, nosso cérebro, que ele começa a ver cada vez mais o historial da pessoa. Somente alguém que tu já sabes, esta pessoa ferve em pouca água, então não posso dizer isto. Então, o teu cérebro está a estudar essa informação e está a tomar uma decisão Tá, inteligente. exatamente. Agora, como é que eu vou ter o resultado é aqui. Como é que eu faço a Maria chegar até esse resultado? É como eu vou falar, é como é que eu vou agir. Às vezes eu chegar a Maria e dizer, olá, tudo bem, passou bem a noite. Isto vai provocar eu a ter o resultado que eu quero. Sim, eu costumo dizer amor gera amor. E então, e tristeza gera tristeza, e é tudo é uma bola de neve. Uma bola de neve. E nós temos essa capacidade, é tal coisa. Primeiro os chefes chegavam, davam uma ordem, toda a gente fazia, mas não eram escutados, não eram ouvidos, então eram chefes. Hoje em dia os líderes têm que ser um bocadinho diferentes, tem que haver aqui um flavor que muda um bocadinho, porque há aquela coisa, nós olhamos para as pessoas e eu no outro dia dizia à minha equipa, malta, eu não quero ninguém que me chegue a horas. Eles que olhar para mim, não estou a perceber. Querem que eu explique? Então eu vou explicar. Uma pessoa que me chega a horas, se houver alguma coisa no caminho, vai sempre falhar. Sim. Uma pessoa que antecipa e que chega sempre antes do tempo, tanto que eu nunca estou atrasada para coisa nenhuma, porque eu antecipo sempre. Eu antecipo isto, antecipo aquilo, antecipo... Essa pessoa nunca me vai falhar. E vai ser aquela pessoa com que eu vou contar. Porque aquela que me chega sempre a horas, tanto pode chegar como pode não chegar. Certíssimo. É verdade. E se pensarmos bem, não, eu chego sempre às 9. Não, eu chego sempre às 8. Boa, ainda bem para ti. Eles ficam sempre a olhar para mim. Eu, na verdade, eu sou a pessoa que chega às 6h30 ao escritório. Eu chego todos os dias às 6h30 da manhã. E o que é que eu estudo? Esses comportamentos. Eu venho, porque eu também gosto de estar naquele momento de fazer as minhas coisas e depois começo a ver, chega aquele, é assim, chega aquele, gosto de fazer aquilo, está-me a dizer, vou tomar café, está-me a dizer, Maria, já tomaste café? Não, vamos, para conversar. Vem o outro e começa a ver o comportamento também entre eles. E aí tu também conheces a tua equipa. Agora, aquela pessoa que chega a horas, vai-te falhar em algum momento. Que tu precises que ela chegue, a horas ela não vai chegar. Certíssimo. Susana, não chegues a horas. E por falar em horas, Não acabou, certo? Não temos que falar mais. já passou mais de 1 hora, acreditam? Acreditas? Tu vais estar culpada, Maria. Vais estar Não, culpada. não pode. Tu vais estar culpada. Não Lá pode. está, isto é aquelas conversas que ficávamos aqui, não é? Como às vezes numa mesa de café e ficamos pela noite dentro. Nós ensinamos algoritmos, por isso... É. Mas lá está, nós no fundo, dados, inteligência artificial, isto não são temas de equipas técnicas, não é? De equipas Não, de IT. não, São de todo. temas de liderança Estratégia, sim. e de estratégia. É isso que hoje em dia também temos que ter mais atenção a isso. Eu queria só que vocês deixassem assim alguma reflexão, alguma consideração, porque infelizmente temos mesmo que terminar. Alguma coisa que vocês quisessem deixar quase como um resumo, vai ser difícil, do que nós falamos hoje. Ou um conselho para quem nos está a ouvir em termos de organização ou pessoas a nível individual, Força, só para Maria. terminarmos. Eu já percebi que o algoritmo da Maria já pensou. É sim, eu aconselho a olharem para esta nova trend e esta nova perspectiva de uma forma saudável, não olharem com medo que vão ser substituídos, com medo que não vão chegar, mas vejam como uma hipótese de evolução, uma hipótese de fazer as coisas de uma forma diferente, e que vai dar espaço para fazerem coisas até se calhar brilhantes e marcarem uma história, marcarem um passo, marcarem até uma tarefa numa empresa, porque eu acho que cada um faz o seu próprio, e o Jaime falou isso e eu concordo, que é, nós somos responsáveis por trilhar o nosso caminho dentro de uma organização, e estudem, atualizem-se e não se diminuam. Achem sempre que os sonhos são sempre pequenos para aquilo que nós podemos alcançar. É E verdade. pronto. Obrigada, é só isso. Maria. Obrigada. Pronto, Já. eu, do meu lado, eu também sou um bocadinho mais virado em deixar uma frase em termos de pensamento, não é? Nós temos sempre que o não está garantindo o sim só tentando. E as hipóteses funcionam assim. Todas as hipóteses que nós temos a nível da própria inteligência artificial são com base em tentativas. E depois, quando aquilo atingir um nível de tentativas acima, uma porcentagem de tentativas acima do normal, é que este sucesso vem para os outros. É como na vida. E na vida existe esta evolução que nós queremos, nós temos que lutá-la para alcançar. Por isso, a ciência artificial está aqui,
nós já sabemos isso tudo e todo mundo está... Mas a forma com que tu vais utilizar é que vai determinar a taxa de sucesso. Exatamente. Sobre isso. Então, o que eu deixo aqui às pessoas é isso, vamos manter o pensamento firme na evolução, aprender todos os dias. Atenção, os bots da vida e todos, eles aprendem todos os dias. Então, nós, seres humanos, não podemos parar. Muito pelo contrário. Nós temos que aprender com eles para evoluir cada vez mais o nosso pensamento. Por isso, essa é a mensagem que eu deixo sempre para as minhas equipas. Sempre. Tem que ter solução para tudo. É E sem verdade. medo de errar, porque E esta sem- nova geração tem medo de errar. Acham que não, errar não faz parte da vida. Errar faz parte da vida. Eu costumo dar sempre o exemplo de Michael Jordan, né? Em Isso. 92 era o melhor jogador do mundo, mas E se nós tivermos... anos e anos e anos que ele Errar. falha, levanta, concordo levanta, Nós só cai. conseguimos avançar se errarmos, Claro. não é? Senão... Mas Como é que nós se vamos- olhas para esta nova geração, esta geração da tecnologia na ponta dos dedos, não vê como são super ansiosos e aversos já falha. Sim, e ficam logo muito preocupados. Muito e- preocupados verdade. é engraçado. Eu às vezes olho para os miúdos e para esta nova geração e penso assim, pá, como é que é possível? Terem tanto medo de falhar, terem tanto medo de errar, parece que nós os colocamos sob uma pressão que não estamos a colocar. São eles próprios e são ansiosos por natureza. Que já se colocam eles próprios. Exatamente. É verdade. Olha, o tempo está mesmo curto. Obrigada, Jaime. Obrigada, Maria, por Obrigada estarem eu. aqui connosco hoje. Este foi o primeiro episódio do Podfonia, de uma série de 4 que vai decorrer até ao evento. Eu volto a relembrar que é no dia 13 e 14 de julho, no Hotel Intercontinental. E queria aproveitar também, tenho aqui a minha cábula, para agradecer também aos nossos parceiros, patrocinadores e também ao apoio institucional que nós já temos aqui também para o fórum. Nós temos o Mintix, temos também a APD, Agência de Proteção de Dados. Temos também depois, em termos de parceiros, o Project Management Institute Angola, o PMI Angola, a ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Temos também o ISACA de São Paulo, o Chapter de São Paulo, e temos também aqui os patrocinadores da Cyber AI, Dom Digital on Media, e os parceiros também aqui da Platina Line e da Cafeína. Muito obrigada por estarem hoje aqui connosco. Mais uma vez, obrigada a vocês. Isto são Obrigada. aquelas conversas que dá mesmo continuidade para... dá mesmo vontade De para nós continuar. continuarmos. Eu acho que vamos terminar então por aqui. Nós vamos depois ali brincar. Mas, gente, muito obrigada Obrigada. e boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada. Estou de intervalo.